Pessoal, o vídeo de hoje é sobre essa escola, Pedro Santarém Penalbe. Eu estou decepcionado com o que eu soube dessa escola e vou compartilhar aqui com vocês o que aconteceu com meu sobrinho, este garoto aqui que está na tela, de 10 anos de idade, autista. Então peço a vocês que compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas de Altazes para que possam saber como essa escola está agindo com os alunos. Mês passado nós tivemos o mês de conscientização do autismo, né? Então no mês passado tivemos esse mês de conscientização, mas parece que em algumas escolas isso não sai do papel. Porque a forma que meu sobrinho foi tratado eu não gostei nem um pouco. Eu acho que você como pai, você como mãe também não gostaria. Então vou explicar para vocês o que aconteceu nessa escola. Na quarta-feira estava caindo um toró lá pela parte da tarde, e quando essa chuva começou a cair, minha mãe, ela decidiu ir buscá-lo mais cedo. Ela decidiu ir lá no Pedro Santarém Penalbe e buscar o meu sobrinho mais cedo, lá pelas 4 horas, que ele sai geralmente 5h15. Ao chegar lá na escola, ela encontrou ele lá na frente da escola. Na frente da escola já, né, com aquela chuva, ele já estava molhado ali, devido à chuva que já estava começando a cair. E ela perguntou dele por que ele estava ali, né? E ele mencionou que o professor tinha colocado ele para fora. E ela perguntou o motivo dele. Ele falou que foi porque ele foi tomar água com um colega dele e demorou um pouco a voltar. E quando ele retornou, ele já não pôde mais entrar na sala de aula. Então o professor ali, que estava como gestor no momento, né, que é uma gestora, pelo que foi informado, é uma gestora. Essa escola tem uma gestora, uma mulher, mas nesse momento ela não estava. E o gestor que assumiu lá o momento que ela não estava, deu essa ordem dele não entrar mais na sala de aula. Então ele foi para fora, cara. É aqui que o negócio pega, porque eu não consigo entender porque uma escola bota uma criança de 10 anos para fora sem avisar os pais. E ainda caindo a chuva, cara. Caindo a chuva. A pergunta que eu faço é, e se essa criança some, cara? E se essa criança some? Por quê? Porque os pais não foram avisados. Eles liberaram a criança antes das 4 ali, 4 horas no máximo. Liberaram a criança, botaram para fora. A criança estava do lado de fora, não estava dentro da escola, estava lá fora mesmo. Lá fora, na beira da rua quase. E se essa criança some? É isso que eu pergunto. Se essa criança some, essa criança de 10 anos, pela atitude imprudente desse professor de ter repreendido esta criança por ela ter demorado a voltar para a sala de aula. Porque foi isso que a criança falou. Qualquer pai, qualquer mãe nessa situação iria até o professor e perguntado, né? Por que ele fez isso? Por que ele botou a criança para fora? Uma criança de 10 anos, tá? Não é um adolescente que você libera e ele vai embora para casa. É uma criança, cara. Como é que você libera uma criança sem avisar os pais? Antes do horário de saída, cara. Na década de 60, um historiador chamado Felipe Ares, ele descreveu que a sociedade ela estava enxergando as crianças como um adulto em miniatura. E a pergunta que eu quero fazer é, será que esse professor está enxergando uma criança de 10 anos como um adulto também, em miniatura? Porque a forma que ele tratou parece que ele estava falando com um adolescente ali, de 15, 16 anos, repreendendo a criança. Como é que você age? Será que essa é a maneira correta, cara, de agir? Imagina que uma criança demora a voltar para a sala, aí ela bate na porta, né? Quer entrar novamente? Qual é a sua atitude como professor? Eu começo a me questionar se isso se está sendo aplicado de forma correta o ensino para essas crianças. Porque um professor que age dessa forma, para mim não parece estar correto isso. Não parece estar correto isso. A forma como a escola está agindo não parece estar correta. Se eles agem dessa forma com as crianças, demorou a voltar para a sala de aula, vai ficar para fora. É isso? É assim que deve tratar as crianças? Será que esse professor ele está satisfeito de estar trabalhando ali? Será que ele está querendo trabalhar com criança? Minha mãe foi até esse professor e perguntou desse professor. Porque o filho dela, o neto, aliás, estava lá do lado de fora da escola. E a resposta do professor foi o seguinte: pergunte do seu filho. Pergunte do seu filho. Lembrando, uma criança de 10 anos. O professor falou isso. Pergunte do seu filho lá. Por que ele estava lá fora? Isso é a atitude de um professor? Eu pergunto para vocês. Esse professor, ele parece qualificado a estar no cargo que está? Ele merece estar ali? Será que ele tem qualificação para estar ali? Eu começo a me perguntar isso. Porque isso não parece ser um professor preparado. Um professor que dá uma resposta dessa, se rebaixando a uma criança de 10 anos, cara. Uma criança de 10 anos, meu amigo. Então eu estou extremamente triste com isso que aconteceu nessa escola. Repudio totalmente a atitude dessa escola. E meu sobrinho não estuda mais nessa escola. Não estuda mais nessa escola. Meu sobrinho poderia estar desaparecido hoje.
Por quê? Porque a escola liberou ele, não avisou os pais, não avisou ninguém. Como é que libera uma criança assim? Hein? E aí, o que você acha disso? Isso parece inclusão pra você? Você colocar uma criança pra fora da sala de aula, uma criança autista, isso é inclusão pra você? Ou é exclusão? Porque parece mais exclusão, cara. Ah, tu não demorou a voltar pra sala, é? Ah, então vai pra fora. Vá pra fora. É assim que deve tratar uma criança de 10 anos? Nas escolas? No Pedro Santarém Penalbe? É assim que o Pedro Santarém Penalbe educa as crianças ali? É assim, é? Muito bem. Se você também acha que isso foi errado, compartilhe com as outras pessoas. Para que outras pessoas também saibam como é o tratamento lá na Escola Pedro Santarém Penalbe. E que esse modelo de ensino possa mudar, porque está errado. Está errado. Tá? Está errado.